igreja que esteja orando e estamos jejuando para esse encontro, nos preparando para que vidas tenham um verdadeiro encontro com Cristo. E sabemos que todas as pessoas que encontraram com Jesus foram transformados. E de repente o que você está precisando é encontrar-se com Jesus, é encontrar-se com Ele. A transformação, ela vem com o encontro. Mas como eu posso garantir que sua vida vai ser transformada? Pelo testemunho de todos que já encontraram Jesus. Jesus, Ele transforma, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será. Nós nos encontramos com Jesus de diversas maneiras. Quando você retira 2 dias e 1 noite para ouvir a palavra de Deus, você vai encontrar-se com Jesus na palavra. Quando você tira um tempo para orar, você vai encontrar com Jesus na oração. E tudo o que nós vamos perceber ao final de tudo é que o que nós necessitávamos era um encontro verdadeiro com Jesus. As nossas necessidades, todas elas, reflexo da ausência da nossa comunhão com Cristo. Se isso não tem sido uma realidade, é porque talvez Deus esteja permitindo você buscá-lo mais na sua trajetória. Então, o valor é R$150 por pessoa. Você tem que fazer o pré-encontro. Amanhã às 19 horas nós teremos o pré-encontro aqui na igreja. O pré-encontro, você vai receber todas as orientações sobre o encontro. Como que vai ser o encontro, que você deve levar, como que esses 3 dias podem mudar a sua eternidade. E é muito importante. Eu já fui várias vezes nesse encontro e cada um foi uma experiência diferente com Deus. Não é um evento, porque Jesus, Ele nos transforma. Glória a Deus. Quando a Rebeca era pequena, ela era um bebê e eu a encontrava como um bebê. E ela sempre me amou mais do que a mãe dela, sempre, não é de agora não. Hoje vocês veem, ela me ama mais. Mas quando ela era pequena, eu encontrei a Rebeca quando ela era um bebê. Hoje já é uma moça com 24 anos de idade. Ou seja, cada vez que eu não encontro mais aquele bebê. Da mesma maneira, quando você encontrou com Jesus um tempo atrás, era uma realidade que você estava vivendo. Se você o encontra agora com a maturidade que você tem, sua experiência é outra. Então, em cada tempo que você tem uma experiência com Jesus, você vai conhecer uma face de Cristo diferente quando você encontra uma pessoa de tempos em tempos. Então, quero deixar esse convite àqueles que forem participar, você da sua célula, se for levar alguém, tem que vir no pré-encontro amanhã às 19 horas, por favor, aqui na igreja mesmo. Vai ser uma grande bênção esta preparação, em nome de Jesus. Glória a Deus. E por último, quantas pessoas já têm um encontro, Mainara? 41? Glória a Deus. Então, até ontem tinha 20 e poucas, né? Olha só, Deus está movendo. E nosso alvo é alcançar 50 pessoas, amém? Então, nos ajude a alcançar essa meta, para 50 pessoas encontrarem com Cristo, terem uma vida transformada. Nós também vamos ter no mês de abril a festa da Páscoa. Glória a Deus. Então eu vou contar algumas coisas que Deus está fazendo aqui. Vocês viram um ferro ali na rampa quando subiram para a igreja? Umas barras de ferro. Então amanhã nós vamos fazer um painel. Esse aqui vai sair, vai ficar um painel grandão aqui, de 8 metros por 3.
nós vamos colocar 2 projetores aqui, vai ficar um telão enorme. E aí uma foto minha, porque esse projetor já está mais antigo, então ele está meio embaçado. Mas agora vai vir 2 projetores novos. Vocês vão poder subir aqui, vai ter uma foto minha, você pode tirar uma foto, um selfie ao meu lado no telão. E vai ser mais barato do que ao vivo. Ao vivo essa foto está R$700. No telão ela vai ser 690. Então você vai ter uma oportunidade. Então nós vamos colocar o telão. Está vindo um irmão que ofertou o ar-condicionado aqui da igreja. Dá um aplauso para Jesus, para você parar de ficar cozinhando aí. Glória a Deus, irmãos, são bênçãos de Deus. A palavra da Aline, ela é muito pontual, muito pontual. Atos proféticos liberam conquistas. Glória a Deus. Nós somos uma igreja que oferta muito. Nós ofertamos nas nações, a gente abençoa obreiros, igrejas. Nós temos essa cultura no nosso coração. Não temos apego ao dinheiro. Quem nos sustenta é Deus. Nunca faltou nada nesta igreja. Só a instalação desse ar-condicionado, para você ter uma ideia, ficaria mais de R$10.000. São 2 máquinas e cada máquina são 80.000 BTUs. E aí são máquinas industriais, 5.000 e poucos reais a instalação de cada uma. Quando ele me passou o orçamento, ele falou assim: apóstolo, eu conheci ele num congresso que eu fui ministrar lá na Lagoinha. Ele falou assim, não, lá no Clamor. Ele falou assim: olha, Deus tem me abençoado tanto, que quando o Senhor me falou sobre instalar esse ar-condicionado, Ele logo colocou no meu coração que era para eu ofertar a minha mão de obra. Então, as coisas de Deus, elas funcionam. Você não compra Deus. É o seu coração que vai determinar o seu nível de conquista. É a maneira, aquela viúva ofertou 2 moedas, mas ela pôs todo o coração dela naquele altar. E isso mudou a história dela. Aquela outra viúva lá do tempo de Elias, lá em Sarepta, ela abriu mão da sua comida, do seu filho. Ela era viúva e tinha um filho. Abriu mão de comer e dar o filho para dar ao profeta. E Deus fez ela prosperar de uma maneira sobrenatural. Porque quando nós entendemos isso, você vai observar que a sua caminhada com Deus nunca será sobre dinheiro. Sua prosperidade será sempre sobre o cuidado de Deus com a sua vida. Amém? Quanto mais você abençoa, essa é uma lei do reino, mais você é abençoado. Quanto mais você pratica o bem, mais você prospera. Quanto mais você ajuda, mais o céu se abre sobre você. Então, nós vamos instalar o ar, colocar o painel aqui. Essa semana chega a laje, glória a Deus, R$28.000 de laje. Consegui vender meu carro. Então, com muita alegria, vamos ofertar isso para a obra do Senhor. Então nós vamos colocar a laje, vamos comprar aqueles brinquedinhos de criança. Já viu aqueles brinquedinhos de plástico, gostoso de descer? A gente vai dar uma modernizada lá na sala das crianças. Vai ter lá cama elástica, escorregador, guilhotina. Vai ter vários brinquedos, assim, bem divertidos, né? E aí, vocês estão tão sérios, irmãos. Se eu não brincar aqui, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está anotando, você em casa, nós vamos falar das 3 dimensões da santificação.
3 dimensões da santificação. Então nós vamos entender o processo de santificação. Vamos ler Apocalipse 22, verso 11. Diz o texto: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Essa é uma das traduções. Tem uma outra que diz: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aquele que é santo, santifique-se mais. Olha essa aqui, essa versão também é boa. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. E o santo continue a santificar-se. Tem a revista aí atualizada aí? Ara. Almeida, revista e atualizada. Não, essa é corrigida. Volta lá na Ara. Essa é a Ara, a outra? Essa, isso, essa aí, ó. É essa aí que eu gosto. E o santo continue a santificar-se. Glória a Deus. A santificação, ela tem 3 dimensões. Hoje eu vou me ater a apenas uma, porque é um estudo profundo esse. Existe um nível de santificação que nós alcançamos quando nós cremos em Jesus. Crer em Deus não é o mesmo que aceitar e entender o que Cristo fez por nós. Uma pessoa pode crer em Deus, mas não entender o sacrifício de Cristo. Uma pessoa, quando ela entende o sacrifício de Cristo, ela alcança um processo, quando ela alcança esse entendimento do sacrifício, e ela aceita esse sacrifício, ela vai acabar reconhecendo a sua própria condição. Então, quando ela entende a obra de Jesus, ela vai também entender a sua própria condição de pecador e carente da graça, do favor de Deus sobre a sua vida. Acreditar em Deus é uma coisa. Entender o que Cristo fez por você vai te levar a uma dimensão de santificação que nós chamamos de santificação posicional. Ela te posiciona quando você entende o que Jesus fez. Você se torna uma pessoa posicionada agora pela fé em Cristo, pela obra redentora, remidora em Cristo. Você é posicionado em um lugar espiritual que te faz tornar um cristão. E aí você começa, nessa posição que você se encontra, rejeitar as obras da carne. Posso ouvir um amém? Rejeitar as coisas velhas. E então você mesmo, por isso que é santificar-se, é você que se santifica, você mesmo começa a se separar para Deus, por causa da sua posição. E como que eu alcanço essa posição? Quando eu entendo o que Jesus fez por mim. A revelação de Jesus. O Jesus revelado no meu espírito. E esse é uma condição da santificação. Uma segunda
um segundo tipo de santificação, que não é o que nós vamos falar. Essa primeira nos leva ao novo nascimento. A segunda é chamado de santificação definitiva. O que é isso? É a santificação como consequência da sua condição de salvo, quando você vai desencarnar esse corpo fedorento que você habita nele. Você não é esse corpo. Você não é tão feio assim. Então a santificação definitiva é quando nós entramos para sempre na condição agora de um corpo glorificado. Amém? Transformados seremos e viveremos com Deus, santificados, purificados, remidos eternamente com o Todo-Poderoso. Essa é a nossa esperança. Então, eu fui posicionado pela obra de Cristo, pela minha fé naquilo que Ele fez. Mas eu fui colocado eternamente numa condição de santo a partir do momento em que eu fui trasladado para o reino eterno do Pai. Agora, a terceira dimensão da santificação, é o que nós vamos falar aqui essa noite, é a santificação progressiva. Diga, santificação progressiva. Aquele que se santifica, santifique-se mais. É um processo de santificação progressiva. Não é uma santificação instantânea pelo novo nascimento e nem uma santificação definitiva quando nós entramos na dimensão eterna com o corpo glorificado. Agora é a nossa maneira de viver que vai nos conduzir a um progresso na santificação. Então, se a santificação posicional fala do novo nascimento pela fé em Cristo, a progressiva, ela fala agora do que Ele requer quando eu fui posicionado em Cristo. Você agora é um cristão pelo novo nascimento. E é tão incrível essa questão espiritual. Esse texto de Apocalipse 22 mexeu muito comigo hoje, na minha meditação. Por quê? Uma pessoa, quando ela começa a praticar o pecado, a injustiça, a tendência dela é só ir piorando. Ela começa, um exemplo, fumando um cigarro, depois uma bucha de maconha, depois cocaína, crack, depois vai misturando droga. E olha, ele começou no cigarro. A progressão de pecado foi só aumentando. A pessoa, quando começa a roubar, ela não começa a roubar. Um ladrão de banco, ele não começa a roubar um banco. Ele começa a roubar pessoas na rua, rouba casas, rouba carro, rouba empresa, rouba banco. Vai. É um processo, o pecado, isso é uma lei espiritual. Um abismo vai chamando o outro abismo. Então, tanto para o lado das trevas, a pessoa vai entrando em dimensões assim de tanta opressão, miséria, que ela depois vai clamar a graça e a salvação de Cristo, para ela sair dessa condição. E esse é o nosso papel, porque nós todos passamos por isso. O pecado, ele é também, ele vai deteriorando as pessoas na sua caminhada. Estão entendendo? Sim ou não? Ninguém cai no adultério do dia para a noite. Ele começa na pornografia na internet. Depois ele começa assediando pessoas e tal, e tal, e tal. Até que ele comete um nível maior de pecado. A pessoa, quando ela começa a perceber no mundo espiritual que tanto para o lado das trevas quanto para o lado do reino de Deus, é um processo progressivo. Quando Deus ele fala assim, ele está falando aqui, irmãos, no verso 11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar. Quem é santo, o cara já é santo. Continue a buscar santificação.
Porque você pode mudar a sua posição e a sua condição, e a santificação progressiva, ela vai nos levando em níveis maiores de santidade para nos conduzir em níveis maiores de conquistas. Diga comigo, quando eu cresço em santidade, eu cresço em conquistas. Fala para o seu vizinho com cara de profeta: eis que te digo, quando você cresce em santidade, te digo mais, suas conquistas crescerão. Deixa de ser um grande cabeção. Então, você começa a entrar em um nível maior de santidade. Nenhum amém. Então, a santificação progressiva é o que nós vamos ver isso aqui. Eu estou só dando uma visão para você entender o que a palavra diz. Nós vamos ler muitos textos na Bíblia, para você entender o que a palavra quer dizer. Quando Deus ele nos chama a aumentar o nível de santificação, é porque Ele quer nos conduzir em níveis maiores de conquistas. Você quer aumentar suas conquistas e não quer aumentar o seu nível de santificação? Esquece, isso não funciona com Deus. No reino dos céus, isso não funciona. Você vai ver isso na palavra. A santificação é um processo. Veja bem, a salvação é algo maravilhoso que nós recebemos do Senhor Jesus. Quando você creu e nasceu de novo, o que acontece nos tribunais celestiais? Você é declarado inocente, justo. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Já não há condenação, outra tradução diz. Já não há condenação para quem está em Cristo. Por quê? Ele foi justificado. Quando você se torna justo, é um ato instantâneo da salvação. Segundo, a salvação, justificado, fala da sua condição. Mas a salvação também fala de um outro aspecto, que é a sua regeneração. Você se torna filho de Deus, você nasce de novo. Todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então a regeneração é que você agora se tornou filho de Deus. Como assim? Você recebe a natureza de Deus no seu espírito. Então, primeira coisa, ele muda a sua condição de condenado para perdoado. Segundo, além disso, ele muda a sua natureza de filho das trevas para filho de Deus, para filho da desobediência, para o filho do seu amor. Ele muda agora a sua natureza. Mas na salvação, o terceiro aspecto, quando você é salvo, você tem o processo da santificação, que não é instantâneo. Você é justificado instantaneamente, você é regenerado instantaneamente, mas a santificação é uma caminhada, porque você vai ter que aprender a se relacionar com aquele que é santo, santo, santo. Então Deus deixou a santificação como um processo de aprendizado, para que nós venhamos a crescer no conhecimento dele, gradativamente. Você vai se santificando em um nível, você vai conhecer Jesus em uma dimensão. Quando você se santifica mais, você vai ter um nível de revelação maior dele. Então na santificação ele vai se revelando. Era hora de você falar uau. A revelação de Cristo é dada para aqueles que crescem em santidade. Por isso que uma pessoa que não busca santificação, ela vive no mesmo nível de revelação. Hora do uau, gente. Então você precisa crescer em santificação para crescer também na revelação de Cristo. Isso é chapa quente.
Eu já contei para vocês a história do Totó. Passou uma cachorrinha muito fofinha, perfumada, com lacinho na cabeça, com o rabinho assim, toda bonitinha. E na hora que Totó viu ela, o que ele disse? Uau! Poxa, foi tão boa essa, nem o Fábio riu. A santificação é um processo que o Espírito trabalha em nós para buscarmos obediência à vontade de Deus. E quanto mais você obedece à vontade de Deus, quanto mais você cresce em santificação, maiores serão as revelações dos céus. Por isso, você vai perceber nas Escrituras um apelo do próprio Deus. Do próprio Deus. Então vamos caminhar aqui um pouquinho na palavra para a gente ver o que isso significa. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Todos acharam? Então, o primeiro nível de santificação é uma santificação que vai fazer você não ser desleal, não ser desalinhado. A lealdade é um dos aspectos mais fortes da santificação. Porque a lealdade fala de uma lealdade a Deus, de uma lealdade às alianças, de uma lealdade consigo mesmo, com seus valores, uma lealdade com aquilo que você crê, você ser leal com a sua fé, com a sua igreja, com a palavra, com as suas convicções em Cristo. Então a lealdade, ela te conduz a um processo de santificação. O verso de número 3, 1 Tessalonicenses 4, verso 3, olha só o que o apóstolo Paulo escreve, escrevendo para a igreja de Tessalônica. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se o versículo terminasse aí, já estava bom. A vontade de Deus é que você cresça em santificação. Aí ele fala como? Que vos abstenhais da prostituição, que vocês deixem a prostituição. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Lealdade. Você ser leal, seu corpo é templo do Espírito. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Cara, você provocar o seu irmão ao pecado, homens e mulheres, a maneira que veste, a maneira que aborda, você tem que arrepender-se. Porque o que está dizendo? Deus claramente vos advertimos. Ele é quem vai julgar esta causa. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para sermos santos. É um chamado. Qual que é meu chamado? Seu chamado é ser santo. Ô santo, seu chamado é ser santo. Igreja atribui chamado com trabalho. Tem nada a ver com trabalho. Porque se a sua condição não for uma condição de santificação, você pode se arrebentar de trabalhar na obra. Você não é aceito nos céus. Sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Seu chamado não é o que você faz, mas é
aquilo que você busca. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Que Deus nos ajude. Agora a gente erra. Vocês erram, eu nunca errei. A gente falha, a gente tem que se redimir na graça de Deus, pedir perdão a Deus, levantar e continuar na caminhada. Glória a Deus. Para isso nós temos o sangue poderoso de Jesus. Não é você ficar se acusando, não é você deixar o diabo ficar te acusando, não é você parar de buscar a Deus por causa de uma queda. Por isso Deus é nosso Deus, por isso nós precisamos do nosso Salvador, para salvar a gente de nós mesmos. Quem aqui nunca caiu, que atire a primeira cadeira que está do seu lado. Você não tem como tacar cadeira em ninguém. Não vou falar pedra porque não tem pedra aqui. Todos aqui, e Deus sabe das nossas quedas. O que Ele requer de nós? Arrependimento, para que a gente volte à prática. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. E ele vem falando desse tipo de pecado ao longo desse capítulo 4. Glória a Deus. Isso é muito forte, irmãos. Então vamos lá, Hebreus capítulo 12. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Ué, cadê o microfone, santo? Santo! Vou te ajudar. Eu não sei a letra, velho. Eu estou tentando te ajudar a casar, velho, para você tocar e as meninas olharem e falar, uau. Vai lá. Adorar Jesus. Para de carnalidade. Queria aparecer. A Jéssica, de olho em você. Já? Mas ela é rica. Gata, rica, bonita, crente. Sabe tocar violão. E é a chefe aqui. Então, o que está escrito? Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos. O que mais? Cadê o Hebreus, gente? Hebreus 12, 14. Apareça. Segui a paz com todos e sem a qual ninguém verá o Senhor sem a santificação. Por que você tem que buscar a santificação? Número 1, é a vontade de Deus. Número 2, ninguém verá o Senhor. Por isso que cresce a santificação, cresce a revelação. Verá o Senhor, revelar. Quando você entende o processo da santificação como sendo uma dádiva de Deus, por que é uma dádiva? Porque essa busca ela é individualizada. É uma busca pessoal. Ninguém pode ser santo por você. Ninguém pode fazer isso por você. Cara, a justiça de Deus é tão linda. Ele fala o seguinte, você quer me conhecer mais? Então sem santificação ninguém vai me ver. Se você está buscando a santificação, a sua revelação, ela vai crescer para a glória de Deus. Amém? Essa ideia, essa palavra santificação do hebraico é kadosh. Kadosh. Santo. Que se santifique. Processo de separação cada vez maior daquilo que é impuro. Santificação. Do grego, que ele está falando aqui, que aqui está em grego, o livro de Hebreus foi escrito em grego. Essa palavra chama
ágios, que fala de velocidade. A santificação, ela ativa a velocidade do mundo espiritual nos propósitos de Deus na sua vida. Mas se você não entender isso, você vai entender que a santificação é só para o diabo não puxar sua coberta de noite. Não tem nada a ver. Vai deixar o menino com frio? Claro que eu vou. Não importa se você está sendo atacado pelo diabo. Se você se santifica, o Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar na sua vida, a te levar em níveis de milagres, de experiências com Deus cada vez maiores. Processos rápidos. Glória a Deus. De onde vem a palavra agilidade. Pessoa que se move sem peso. É essa a ideia quando ele escreve sobre a santificação. Então, é uma das grandes bênçãos que Jesus deixou para nós. É a condição de nós nos santificarmos. Aleluia! Então, não é a santificação posicional, porque eu entendi o que Jesus fez. Não é a santificação definitiva da minha vida eterna com Deus, mas é a santificação progressiva enquanto estamos aqui nesse mundo. E temos que crescer em santidade, crescer em santidade, crescer em santidade. Quanto mais santidade, mais agilidade da ação de Deus na sua vida. Quanto mais santidade, mais revelação de Cristo, mais autoridade. Quanto mais santidade, mais unção. Quanto mais santidade, mais a profecia de Deus sobre você será alinhada com os céus. A santificação, ela te conduz a um processo em Deus. Você não tem ideia do que Ele pode fazer. A santificação, essa bênção maravilhosa que Jesus conquistou por nós, pelo Espírito Santo. Aleluia! O outro aspecto da santificação. Por causa da santificação, você vai ter acesso ao Pai. Quem cresce em santidade, os portais de acesso a Deus se abrem. O acesso ao Pai, o acesso ao Pai, o acesso a Deus. O acesso a Deus. Então, vamos supor que o Pedro é Deus. Então, o acesso... Opa! Que isso, mano? Olha. Sai, diabo. O Pai, eu tenho acesso ao Pai. Quem me dá acesso ao Pai? A minha busca pela santidade te dá acesso. Você vai aproximando do Pai. Uma coisa é o acesso ao Pai, outra coisa é a presença do Espírito. É diferente uma relação com a paternidade da habitação do Espírito em você. Irmãos, isso é muito poderoso. Cara, o sangue de Jesus produziu em nós, ele nos abriu o caminho para acesso ao Pai. Mas ele também nos deu a presença do Espírito. Então, uma pessoa que busca santificação, ela cresce na presença e ela aumenta a comunhão de acesso à sala do trono. Para que tudo que pedirdes ao Pai. O que significa esse acesso? Não é somente uma questão geográfica de estar perto, mas é uma questão dele estender sobre você o cetro, das suas orações terem um impacto poderoso. Quando você abrir a boca para orar, já tem anjos se movendo. Tudo que pedir ao Pai em meu nome. Acesso ao Pai e a presença do Espírito. Uma coisa que por que você tem que entender isso? Uma coisa é o que eu peço a Deus, que somente Deus pode fazer. A presença do Espírito, ela me capacita a eu mesmo realizar as coisas em nome de Deus. Por isso que são duas coisas diferentes. A santificação pelo sangue de Jesus.
Ele me dá acesso ao Pai para interceder, pedir, apresentar ao Pai aquilo que somente o Pai pode fazer. Glória a Deus. Mas a santificação, ela me dá acesso ao Pai, mas ela também me enche da presença do Espírito, para que através da minha fé, a unção que está em mim, ela possa operar sinais e prodígios para a glória do Pai. Uma coisa é você pedir ao Pai: Pai, me revele a tua palavra. Outra coisa é você dizer assim: em nome de Jesus, enfermidade, sai. Uma coisa é você pedir a Deus algo, outra coisa é você operar debaixo da unção do Espírito. Isso tudo você alcança quando você cresce em santificação. Jesus é lindo. Diga: Jesus é lindo. O diabo não presta. E nós estamos no caminho. Os crentes é tudo mais ou menos. E aí, vamos ver aqui agora. Abra sua Bíblia, por favor. Esse texto aqui é bom. Vamos lá. Atos 20. Lembrei. Olha o que Jesus fez por nós, irmãos. Estão comigo? Verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, olha o poder da palavra, para vos edificar e dar herança entre os que são santificados. Diga: todo aquele que se santifica alcança herança. A sua busca pela santificação, quando você se aparta do mundo, do pecado, das trevas, gera na eternidade uma herança no reino de Deus. A herança é consequência de um processo de santificação. Aleluia! Isso é poderoso, irmãos. 1 Coríntios capítulo 1. Verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser... Cara, isso aqui é muito doido. Santificados em Cristo Jesus, pela obra de Cristo, e agora, por causa da minha fé, porque eu entendi o que Ele fez, eu entendi a minha condição de pecador, dependente de Deus, da graça de Deus, eu entendi, não é só acreditar que Deus existe, mas entender o que Cristo fez, eu fui santificado, regenerado, eu nasci de novo, eu fui justificado, fui perdoado, e agora fui chamado para ser santo. Você não foi chamado para ministério, você foi chamado para ser santo. Ministério é consequência da sua santificação. Por isso que uma pessoa que está num processo de impureza, de pecado, de injustiça, ela no ministério é um estrago, o diabo tira ela rapidinho. Porque antes do ministério tem a santificação. É um chamado de Deus. Diga: o meu chamado é ser santo para a glória de Deus. Aleluia. Verso 30 aí do capítulo 1. Pula aí um pouquinho, lá embaixo. Mas vós sois dele, do Pai, em Cristo Jesus. Estão comigo?
Sim ou não? 1 Coríntios 1:30, acompanha aí. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Se tornou. Por que se tornou? Porque não era. Olha o que a santificação faz. Quando você busca santificação, você vai se tornar o que Cristo se tornou. O que ele se tornou? Número 1, sabedoria. Chapa quente. A sabedoria vem pela santificação. Diga, sabedoria é uma unção liberada quando eu busco a santificação. Segundo, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Tudo isso opera na vida daquele que foi chamado para ser santo. Você vai ter aquele que é santo, santifique-se mais. É um processo, é progressivo. Você vai crescendo em sabedoria, crescendo em autoridade, crescendo na comunhão, crescendo no acesso a Deus, crescendo na presença do Espírito, crescendo em autoridade sobre os demônios, crescendo na revelação de Jesus, crescendo. A santificação, ela vai te transformando de glória em glória. Você vai transformando você e, consequentemente, a sua vida. Você quer ter uma vida transformada? Santifique-se. Vou tentar de novo. Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia, Apocalipse 22. Irmãos, você tem que dar um glória aí, santo. Faz um barulho. É tanto pecado que não deixa você dar um glória. A Maria Elisa está dando glória ali, ó. Chapa quente. Por que a gente fala chapa quente? Porque toda chapa frita a carne. Foi boa, anota essa aí. Isso é revelação, irmã. A santificação, ela abre acessos, transforma você no espírito, sua mente. Você buscar ser santo como ele é santo, vai transformar sua vida, vai transformar as coisas que estão debaixo do seu governo, sua família, seus filhos, dinheiro, casamento, saúde, tudo que está debaixo do seu governo é impactado pela busca da santidade. Como uma pessoa que não entende a revelação da santificação, ela vai se perder. Vamos aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios. Ela vai se perder, vai ficar buscando a Deus, querendo que Deus seja para ela como um mágico. Deus não é mágico. Deus é um Deus de princípios. Se pecar, vai morrer. Está escrito e ponto. Não importa quem fez isso. Ah, mas se você se santificar, você tem promessa. Eu estou falando só algumas aqui. Capítulo 6. Estão comigo? Olha o que Paulo fala aqui. Verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Quem já foi alguma coisa dessa aqui? Levanta a mão. Ué, achei que era só eu? Verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós não estávamos herdando o reino de Deus, mas por causa da obra de Cristo, da graça de Deus, da misericórdia,
do perdão de pecados, do arrependimento, da mudança de vida, nós saímos dessa condição para entrar numa condição de herdeiros do reino, de príncipes do reino, de autoridade sobre demônios, de pedir ao Pai, de ter acesso, de ter a presença, de ter a unção, de ter a graça, de ter a revelação, de ter tudo que Jesus conquistou por nós, por meio do processo de santificação. Se a santificação não opera na vida do crente, ele perde tudo que Jesus conquistou para ele. Santificação em todas as áreas, no corpo, na alma, no espírito. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Teu reino... Vai lá, solta a voz. Impressiona a gata ali. Vai lá. De Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da paz vos santifique em tudo. Diga tudo. O Deus da paz vos santifique em tudo, para que o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis. Ele está falando de uma santificação em tudo. Espírito, alma e corpo. Então, no espírito, você passa pela libertação. Diga libertação. Libertação é no espírito. Então, a pessoa precisa ser liberta no espírito, para que os lugares da unção sejam liberados. Não há unção sobre pessoas endemoniadas. Então, a libertação libera os ambientes da unção. A libertação é no espírito. A alma precisa ser curada, alimentada, nutrida, ensinada, discipulada, preparada. A alma, você trabalha com ela através do discipulado, ensinando a ela a se submeter às leis do espírito. Então, uma pessoa que vem, aceita Cristo, entender o processo da cruz, mas a alma dela é uma alma doente. Ele é crente da alma doente. Se você quiser, no final do culto, arrume o seu dente. Então, uma pessoa crente com a alma doente é um estrago, irmãos. Porque ela vai querer suprir nos outros, na igreja, no pastor, as carências da sua alma. Por que a alma da pessoa fica doente? Uma má formação nos sentimentos, má formação intelectual, má formação relacional, de relacionamento de pessoas, má formação em relação às dificuldades da vida. A pessoa nunca aprendeu a receber um não, a perder. Ela não aprendeu a perder. Má formação na alma. Tem nada a ver com a obra de Cristo. Falando de alma. Uma alma precisa ser curada, liberta. Uma alma doente, a pessoa ela torna-se... Isso é uma doença da psicologia.
O narcisismo não é a questão de ficar na frente do espelho. O narcisismo é a pessoa pensar que tudo tem que girar em torno dela. Ela não se alegra com a vitória do outro. Ela não se alegra em ver o outro bem. Uma pessoa doente de alma, quando alguém cai, quando alguém comete algum tipo de problema, eu sabia, eu nunca confiei naquela megera. Ela se alegra com a desgraça do outro. Já viu gente assim? Doente de alma. Como é que ela vai representar Cristo com uma alma totalmente carente? Uma pessoa avarenta, problema de alma. Dinheiro é algo emocional. Pessoas doentes de alma, elas buscam suprir suas debilidades na alma através do dinheiro, da posição, do reconhecimento, do título, da fama. Pessoas doentes de alma. A pessoa quer aparecer, ela quer ser melhor que os outros. Por isso que você vê muitos adolescentes, na fase da adolescência, que todos os adultos aqui já passaram, a alma do adolescente está em formação. Por isso ele quer chamar atenção. Ele pinta o cabelo de xadrez. Ele coloca brinco na sobrancelha. Ele corta, já viu, agora estão cortando a sobrancelha assim, fazendo um zigue-zague. Outro dia eu estava vendo um menino, eu fiquei olhando assim, falei, cara, esse cara é corajoso, gostei dele. Ele rapou metade da sobrancelha. Como, cara? Você está apelando, chamando atenção. Debilidade da alma. Ele quer ser visto, aceito, reconhecido, aprovado, diferenciado, único. Pessoa doente não santifica a alma. Então a pessoa se enche do espírito, mas não se preocupa em tratar a sua alma. Como é que você trata a sua alma? Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que aprender com pessoas que já são mais maduras que você. Você tem que ouvir, tem que vir para a igreja, ouvir pregação. Para sua alma ser curada, seu espírito é liberto e sua alma é curada. Glória a Deus. Um desastre é você ter um líder com a alma doente. Um líder espiritual. Às vezes o cara tem um dom, mas é doente na alma. Ah, meu irmão, isso aqui no Brasil é o que mais tem. O cara põe um PR na frente e acha que é alguma coisa. Não entendeu nada da obra da cruz. Aí vai querer usar o púlpito para suprir sua carência de alma. Vai machucar as pessoas. Vai querer se promover em cima das pessoas. Vai querer usar a igreja com propósitos pessoais. A pessoa tem que ser curada na alma, santificada na alma. Glória a Deus. Jesus, e qual que é o melhor ensinamento para a cura da alma? A palavra de Deus. Tem um livro, 3 João. Abre lá em 3 João. Coloca por favor aí, casal, cabelinho enrolado. 3 João. Só tem um capítulo. Por isso que eu não falei o capítulo que só tem um. O presbítero aí é o próprio João. Ele está fazendo uma introdução à carta. O presbítero ao amado Gaio, que era um discípulo de João. Ele jogava muita bola e ele era muito bom de bola. Isso, não sei se vocês estudaram isso. E o técnico do time adversário gritava o quê? Quebra o Gaio. Quebra Gaio. Porque o cara é bom de bola. Notou essa aí? Meu livro de revelações. O cara chama Gaio, velho. O presbítero ao amado Gaio. Mas esse Gaio era chapa quente, olha aqui, ó.
a quem eu amo na verdade. João amava ele. Verso 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A prosperidade de uma alma próspera. O que é uma alma próspera? É uma alma generosa, é uma alma abençoadora, é uma alma em paz, é uma alma que ajuda, que serve. Cara, essa palavra de João, apóstolo João, para um discípulo, falar para ele assim: você tem uma alma que carrega uma prosperidade sobrenatural. Aí você vai ler essa cartinha aí, que é uma carta de amor a um discípulo, escrita pelo apóstolo João. Ele dava um testemunho. Um testemunho. Olha o verso 6 aí, só para você pegar aí uma visão sobre o Gaio. Você parar de falar mal dele. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Esse cara era top. Então, uma pessoa com a alma próspera, uma alma curada, uma alma santificada. Glória a Deus. E o terceiro, nós falamos já da santificação do corpo. Então você santifica o espírito como? Pela libertação. Como é que meu espírito é liberto? Pela obediência à palavra. Não é só quando o demônio sai. Porque se o demônio sai e você não permanece em obediência, o que vai acontecer? Ele volta. Ele volta. Irmãos, o diabo volta. Por isso que as pessoas caem sempre nos mesmos pecados. Porque é o demônio voltando. E a pessoa, ela não derramou ali naquele lugar da libertação a unção do Espírito. Ele volta. O seu espírito tem que ser santificado para você ter autoridade sobre demônios. A sua alma tem que ser curada para você se relacionar da maneira correta com as pessoas. Pedir perdão, confessar pecado, perdoar. Porque ao longo da nossa vida isso vai acontecer conosco. Você vai pisar no pé de alguém, alguém vai pisar no seu. E assim você tem que ter uma alma curada para você poder liberar as pessoas e viver em paz. Você vai ver que a paz está relacionada a uma alma curada. Uma alma doente é perturbada. Uma alma doente, ela quer se preencher com coisas. Uma pessoa com a alma curada, ela anda em paz com Deus. Uma pessoa com a alma doente, sempre parece que está faltando alguma coisa. Parece sempre que ela está devendo alguma coisa. Parece que ela está sempre no negativo. Isso é a alma doente, que não entendeu a paternidade, que você tem um pai, que você tem um Deus que cuida de você. Aleluia! Deus quer nos curar. Curar nossa alma, santificar nosso corpo, purificar nosso corpo. Para concluir, chapa quente. Hebreus 10. Hebreus 10. Verso 10. Vou pegar aqui. Ele está falando no início do capítulo sobre a ordem de Levi. E agora ele começa a falar da ordem de Melquisedeque em Cristo Jesus. E no verso 10 ele fala: nessa vontade, na ordem de Melquisedeque, é que temos sido santificados. Essa ordem de Melquisedeque traz o quê? A graça de Deus. Glória a Deus. A graça é Melquisedeque. Perdão, misericórdia, novo nascimento. Tudo é Melquisedeque. Fé no nome de Jesus. É nessa graça, nessa ordem
espiritual é que nós somos santificados. Isso é lindo demais, irmãos. Aí ele explica, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, nós somos santificados na obra de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí quando eu sou santificado na obra de Cristo, eu sou inserido, porque na obra de Cristo, Ele vai remir o meu passado e me inserir no caminho da santificação. Quando eu busco a santificação, eu vou encontrar Deus, revelação de Deus, revelação do reino, revelação da palavra, revelação da eternidade. E neste caminho, eu cresço em santidade, eu cresço em autoridade. E no meu crescimento em santificação, eu começo a representar Cristo. Ele me entrega um ministério. O meu ministério é resultado da minha santificação, não da minha capacidade humana. Na terra. Solta a voz, solta a voz. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Chorabaraba Sobre nós, te Orabaraba desejamos. Choradaraba Reino vem, faz teu querer, inunda a terra. 1 Pedro capítulo 1. Jesus remiu meu passado. Jesus me inseriu no caminho. Glória a Deus. Jesus me inseriu num propósito. Glória a Deus. E quando eu entrei nesse caminho agora, eu escuto somente uma voz dizendo, verso 16. Sede santos, porque eu sou santo. Você entrou no caminho da santificação. O sangue de Jesus remiu meu passado. Agora no meu presente, eu tenho que permanecer buscando a santificação. Capítulo 2 de 1 Pedro. Capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, presente, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de, através de Jesus Cristo. Agora eu vou adorar a Deus, eu sou casa espiritual, minha adoração por meio de Jesus Cristo. O meu sacerdócio, como é que é o meu sacerdócio? Olha o texto. Como é que tem que ser meu sacerdócio? Santo. Chapa quente. Deus é bom. Verso 9 do capítulo 2. Em Cristo, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É demônio. Só demônio faz isso. Sai desse corpo. Então, nós somos nação santa. Diga, eu sou nação santa. Todo mundo. Verso 9 de novo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, Melquisedeque, rei e sacerdote. Nação santa, aqui fala de um povo, uma nação que busca a santificação. Se você não busca a santificação, você não faz parte da nação santa da Universal. Não tem nada a ver com a Universal. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. A nação santa, o que ela proclama? A fim de proclamardes o quê? As virtudes de Cristo. Uma nação santa proclama as virtudes de quem? Daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem te tirou das trevas para a maravilhosa luz? Jesus. A nação santa proclama o quê? As virtudes de Cristo. Porque vamos lá, de novo, para concluir. Se eu cresço em santidade, eu cresço em revelação. Diga isso. Se eu cresço em revelação, eu cresço em autoridade. Se eu cresço em autoridade, eu sou chamado para estabelecer o reino. Para estabelecer o reino, eu vou proclamar Jesus. Santidade gera revelação, que gera autoridade, que gera crescimento no reino, que gera transformação na sua vida, que gera a operação do Espírito, que te faz mais parecido com Cristo. A santificação é um processo individual, intransferível, pessoal, que você deve buscar, não tem nada a ver com mais ninguém. Você e eu, é pessoal esse processo. Santificação, a progressão da santificação. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que tinha demônio do espírito, do espirro, tira o demônio do espirro. Tem demônio que sai no espirro. Então, irmãos, conclusão, o que é ser santo? É vencer o diabo, é vencer a carne, é vencer o mundo. O que é a santificação? É buscar vitória. Anota isso, em nome de Jesus. Santificação é uma busca pelo poder do Espírito, que nos transforma à imagem de Cristo. A santificação vai te levar você a lutar contra a sua carne. A santificação vai levar você a lutar batalhas espirituais. A santificação, você vai ser tentado, mas você vai ter que lutar contra isso. Amém? Você já foi tentado alguma vez ou não? Ninguém foi. Só eu. Meu Deus. Santificação é você passar por tentação e lembrar-se da palavra. Lembrar-se das promessas, lembrar-se da pregação da quarta profética. É você lembrar da mensagem da Bíblia. E você, quando for tentado, atacado, o diabo, a carne, essa carne aí, sabe quando é que ela vai converter? Nunca. Nunca. Você vai ter que lutar com ela o tempo todo. Fight. Você vai ter que lutar. Essa carne aí, ela tem desejo sexual, ela tem desejo por comida, ela tem desejo
por coisas da carne, fora dos limites padrões de Deus. Você tem que lutar contra isso. Santificação é essa luta contínua. Estão entendendo, irmãos? É uma luta contínua. Não é maior para você do que é para mim, não. Porque nós ainda habitamos nessa carne. É lutar contra as tentações do diabo, os ataques na mente, o desejo de abandonar a obra, de abandonar Deus, de parar de orar. Você não ora porque você está bem. Você ora porque é necessário para você permanecer vivo. Você não lê Bíblia porque você tem tempo ou não tem tempo. E ai de mim se não ler a Bíblia. Vou morrer espiritualmente. Eu não leio porque eu quero, eu leio porque eu necessito de ler. Então você vai aprendendo que no reino você não se move por sentimentos. E essa luta contínua contra o mundo, contra a carne, contra os demônios, você e eu vamos ter que aprender a lidar com isso. Somos mais do que vencedores. Vencedor de quê? Da carne, vencedor do diabo, vencedor do sistema desse mundo, da filosofia desse mundo. Esse é o processo de santificação. Sede santos porque eu sou santo. Não, carne, você não vai me vencer. Maior é o que está em mim. Como é que você vence a carne? Jejum. Vence a carne. Vim para os cultos. Aprender a palavra. Glória a Deus. Oração vence a carne. Oração em línguas. Fortalece seu espírito. Aquilo que fortalece o seu espírito vai te dar autoridade sobre a carne. Na hora que ela quiser fazer algo, você está fortalecido. Aleluia. Que Deus nos ajude. Te ajudou ou não? Feche os seus olhos. Vamos orar. Você que está em casa, santifique-se. Para de pecar e vem para o culto. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu não faço mais o que eu quero, isso é santificação. Eu me submeto à vontade do Pai, isso é santificação. Tua santidade Deus nos ama. Tua santidade. Deus nos ama. Tua santidade em mim, Senhor, em nós, Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração, sai do seu lugar, coloque-se no altar de Deus aqui, se arrependendo, para que a partir desse momento para frente, você entre em um novo nível de santificação. Faça um ato profético, para você se santificar mais, você lutar mais, a buscar mais a Deus e se arrepender, para que Jesus possa remir você, para que Ele possa perdoar os seus pecados, te purificar de toda injustiça. A santidade é o caminho de Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus que nos santifiquemos. É a vontade de Deus que nos arrependemos. É a vontade de Deus, é a palavra de Deus que diz. Não é quem está pregando, é a palavra de Deus. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, sacerdócio santo, nação santa. Aquele que é santo se santifique. O Espírito Santo habita em você, o Espírito da santidade. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Santidade é o cântico do céu, santidade é o caminho daqueles que foram nascidos de novo. Santidade é o caminho da igreja, é o caminho do povo de Deus.
é buscar a santificação, é o arrependimento de pecados, é abandonar tudo que não pertence a Deus, é tirar dos seus caminhos pelo seu próprio bem. É algo individual, pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Você que tem que tomar a decisão de se santificar. Santificação é guerra contra a carne, é fortalecer o espírito. Oh! Busque a santificação. Deus vai se revelar a você. Santidade gera autoridade, gera governo, gera domínio. Tua santidade tua santidade, oh Jesus, tua santidade tua santidade em mim, Senhor, em nós. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito da Santidade possa remir você essa noite. Que o seu arrependimento produza transformação de atitudes. Que o seu arrependimento mude a sua mentalidade. Que ser santo seja a sua maneira de caminhar aqui nessa vida. É o caminho da santidade, da santificação, da guerra contra as trevas, da guerra contra a carne, da guerra contra as setas na mente. É guerra. Mas nós vamos nos lembrar da palavra de Deus. Sede santos, como eu sou santo. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Tua santidade em mim, Senhor, em nós.
Você que pode, coloque-se de pé. Toda a igreja, vamos finalizar agradecendo a Deus. Se você quiser ficar ajoelhado aí, pode ficar. Pega nada não, pode continuar orando aí sem problema nenhum. Nossa, essa casa é casa de oração. É a casa do Pai, para você falar com Deus mesmo. Você é livre aqui. Todo mundo aqui é livre. Jesus nos libertou. A santidade, você é uma decisão. Decida a partir de hoje ser santo. A tirar todo o embaraço da sua vida. É uma decisão. É você se perdoar e pedir perdão a Deus. É você recomeçar de uma maneira diferente. É você viver a partir de agora com uma nova mentalidade. Sem acusação, que você tem um Pai que te ama, que te perdoa. Você não precisa ficar deixando o diabo ficar falando para você e as coisas, você aceitar isso. Você foi remido por um Pai que te ama. Você não é órfão. Nós estamos aqui na casa do nosso Pai porque Ele nos ama, Ele quer nos ensinar. A palavra de Deus é a palavra de um pai, corrigindo os filhos, orientando, aconselhando. Então não é para você se sentir acusado, é para você se sentir amado. Você se sentir acolhido por Deus. Como se Ele estivesse falando para você, ó, esse caminho que você está tomando aí está ruim. Vai dar ruim. Não vai por esse não. Tem um caminho melhor para você, o caminho da santidade. Então, nosso Pai nos ama. Em nome de Jesus. Então sai daqui hoje assim, debaixo desse amor. Ele nos ama tanto que deu Jesus para nos santificar. Para nos libertar de nós mesmos. Para a gente poder vencer a carne. Vencer o diabo, vencer o espírito desse mundo. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor ministrou aqui essa noite sobre nós. Eu saio daqui alimentado pela Tua palavra, agradecido por essa igreja, agradecido ao Senhor pela vida dos irmãos aqui do louvor, agradecido por cada diácono, cada um dos irmãos que estão servindo lá no Ministério Infantil. Meu Deus, o Senhor tem cuidado dessa obra. Te agradecemos porque esta obra é Tua. Nós oramos cada família que seja guardada pelo sangue de Cristo. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, que o Senhor guarde nossa família, nossa casa. Que o Senhor abençoe cada líder de célula. Que o Senhor possa fazer cada célula, Deus, ser um ambiente de avivamento e salvação. Cada célula, Senhor, possa alcançar vidas. Meu Deus, nós oramos por esse encontro nesse final de semana, pelo pré-encontro amanhã, pelo encontro com o Senhor. Meu Pai, que esse final de semana o Senhor realize milagres, libertação, salvação, no poder do Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa abençoar de uma maneira sobrenatural, meu Deus, a vida de cada um de nós. E que o amor do Senhor permaneça em nossos corações. Em nome de Jesus. Que todos digam amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem assentar um minuto. Tem mais algum? Tem algum aviso? Tá de boa? Bex? Tem não? Ah, bem lembrado, Tatá. Festa da Páscoa. As inscrições. Você tem os valores aí? Tem aí, Mai? Tá. Então até amanhã. Olha aí, ó. Até amanhã. Nós já tínhamos mais de 100 já hoje, né? Você tem 104. Até amanhã, de hoje para amanhã, as caravanas vão fazer as inscrições, não tinha feito ainda. Você vai pagar um valor menor, uma oferta, né? Que é inclusive essa oferta para ajudar aqui nesses projetos todos da igreja, amém? É uma semeadura no reino. Isso tudo aqui, irmão, isso aqui é milagre de Deus.
Então, se você puder, nós estamos fazendo tudo por fé. Tudo por fé. Cadê o Fábio? Quanto que deu lá o concreto da laje? Os 40 metros cúbicos. 17.800. Só o concreto, fora a laje. A laje foi 28 mil. 28 mil. Então, isso tudo assim a gente faz por fé, não é por dinheiro. Porque a gente sabe que o nome de Deus vai ser glorificado aqui. Que as crianças serão ensinadas. Tem coisa que tem preço, essas coisas têm preço. Mas o valor de ter uma criança ensinada na palavra, isso tem valor, não preço. Amém, irmãos? Então você participando, você vai ajudar a obra do Senhor. Creio que Deus vai abençoar a sua vida. Então até amanhã, conforme a Tamise e a Mainara, você pode fazer inscrição ali com a Mainara. Glória a Deus. E vocês que moram aqui na região não precisam incluir a hospedagem. Aí você pode dormir em casa, você vai pagar praticamente a inscrição do evento e a alimentação. Aí você pode comer aqui durante o evento. Fica mais barato, acho que fica R$200, não é isso, Mainara? A inscrição com alimentação é 200, né? E 250 com a hospedagem e 150 só a inscrição do evento se você for comer em casa. E aí serão 4 dias, nós vamos começar dia 13 à noite. Estará conosco aqui o apóstolo Djalma, o apóstolo Robert Doodle, lá de Gana, na África. Glória a Deus, estou muito feliz que esse irmão vai estar aqui. Ele já está no Brasil há alguns anos. Eu tenho visto algumas ministrações dele, o Zelito me conectou lá no YouTube, falou, tem umas pregações dele. Eu falei, vamos assistir para ver. Gente, é muito top. Se você puder, pesquisa lá no YouTube, Robert, com T mudo, D-O-O, Doodle. E aí você vai ser muito edificado e tem uma palavra muito pontual para esse tempo, em nome de Jesus. E todo aquele que quer casar, vem aqui à frente. R$114. Glória a Deus. Manda lá no grupo dos pastores, né, avisando lá que vai terminar amanhã o prazo. Amém? Vai ser bênção, amém? Deus é bom conosco, sempre. Vamos ficar de pé. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua família, sobre tudo que está debaixo do seu governo, seja guardado e protegido, que venha sobre a sua vida o reino dos céus, para que seja feita a vontade do Pai, e o Pai seja sempre glorificado através de você. Se você recebe esta oração, diga amém, e dê um aplauso ao Senhor. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos em paz.